A gente está na página 3. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo aqui pelo Espiritismo para Todos. Que nós possamos ter um estudo abençoado, fraterno, com os nossos mentores, com a espiritualidade amiga, que sempre nos auxilia. Nós hoje vamos estudar aqui a página 370, o estudo da adulteração do capítulo 8, de O Céu e o Inferno, Leis da Justiça Divina. Alguém quer ler hoje para nós? Boa noite, Val. Alguém quer ler? Não quer ler, Sandra? Eu posso ler um pouco. Abra seu microfone. O meu está aberto. Deixa a Cecília começar, depois eu continuo. Combinado. Então pode começar, Cê, por favor. Estudo da adulteração do capítulo 8 e o céu e o inferno. Leis da justiça divina. Os 25 itens da lei da justiça divina viraram 33 itens na edição adulterada, tendo sido acrescentado, como vimos anteriormente, o equivocado título de Código Penal da Vida Futura, que deve ser desconsiderado. Não faz o menor sentido essa legenda, pois o significado do Código Penal é um conjunto de normas sistemáticas destinadas a regulamentar o comportamento, impondo punições determinadas, uniformes e com tempo fixado. Isso é próprio da moral heterônoma. Quando Kardec estudou milhares de comunicações de espíritos em todos os níveis da escala evolutiva, encontrou exatamente o oposto da definição de um código penal. Ela não está condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado. Ou seja, não havendo uma regularidade no fenômeno do sofrimento moral, fica impossível estabelecer um código penal. Todo castigo é relativo, dependendo de inúmeras variáveis, tão variadas quanto a infinita pluralidade do princípio espiritual. Todavia, o mundo moral é regido por leis que regem as escolhas, atos, pensamentos, intenções, são princípios fundamentais que foram o objeto dos estudos de Kardec. E então ele define que a alma sofre as consequências naturais de todas as suas ações, mas até que tenha melhorado com os esforços de sua vontade. Enquanto a lei que rege a matéria é determinista, a que regula as ações dos espíritos está subordinada à vontade, que é um atributo da alma. A vontade permite as escolhas livres, independentes, sem qualquer determinismo do ambiente externo. E a punição, em verdade, é um sentimento íntimo, o sofrimento moral, como explica Kardec. Ele carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso onde quer que se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. Vejamos esse importante parágrafo que foi suprimido na versão adulterada da obra, na íntegra. Pelos exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma no mundo invisível sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre.
que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado, mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações até que se tenha melhorado pelos esforços de sua própria vontade. Ela carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso onde quer se encontre, para que não há necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, então, está onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde existam almas felizes, o que não impede que umas e outras se agrupem por afinidade de posição ao redor de certos pontos. O céu e o inferno original, capítulo 4, item 6, parágrafo suprimido na adulteração. Portanto, os 25 itens do capítulo, as penas futuras, segundo o Espiritismo, devem ser chamados, conforme Allan Kardec, de lei da justiça divina ou leis naturais da alma. Todo o universo é regido por leis em 3 categorias. As leis que regem a matéria, como a gravidade. As que regem o fenômeno da vida, como os instintos, dor, prazer. Nesse conjunto de itens, Kardec apresenta de forma organizada uma completa teoria das leis naturais que regem a alma. Todo o conjunto forma uma tese composta por uma estrutura lógica perfeita. A teoria moral proposta por Allan Kardec permaneceu desconhecida desde 1869. Está no apêndice 1. A tradução do texto original do capítulo 8. As penas futuras, segundo o Espiritismo, de O Céu e o Inferno, com notas explicativas. É um texto primordial que precisa ser estudado de forma delicada e minuciosa. Todavia, para quem deseje fazer um estudo comparativo das 2 edições, entre a original e a adulterada, vamos compreender uma análise pormenorizada a seguir. Dentre os 25 itens originais, 8 foram adulterados por uma supressão integral ou parcial que lhes alterou o sentido. Conforme a numeração da primeira edição, itens o 2º, 4º, 6º, 13º, 14º, 16º e 21º. Outros 5 itens foram adulterados por troca de palavras ou frases, tendo assim seu significado modificado, conforme a numeração da primeira edição. Itens 5º, 8º, 9º, 22º e 24º. 2 itens foram adulterados por acréscimo de trechos que não foram escritos por Allan Kardec na edição original, conforme a numeração da primeira edição, itens 19º e 30º. Por fim, na edição adulterada de O Céu e o Inferno, com 33 itens, foram acrescentados 11 itens que não estavam presentes na edição original, conforme a numeração da 4ª edição adulterada. Itens 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10º, 16º e 17º. E nota do rodapé, 18, 18º, 31º e 33º. Relação comentada dos itens adulterados. Até aqui tudo bem, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Tá. Diversos itens
Diversos itens das leis da justiça divina tiveram palavras e frases suprimidas, acrescentadas ou trocadas. Enquanto o texto original de Allan Kardec está representado por uma extraordinária estrutura lógica, o que está na edição adulterada é confuso e cheio de contradições. Toda essa infame adulteração acaba por esconder a verdadeira teoria moral, implantando falsos conceitos dogmáticos como o do karma e do sofrimento físico como castigo divino, que são heterônomos e não pertencem ao espiritismo, que é uma proposta de autonomia moral. Vamos comparar as duas versões. A original. Primeira edição. O que é o OSCE? Não sei o que é. E a adulterada. Quarta edição. OSCE. Em cada uma das modificações, seguidas de um comentário objetivando demonstrar o equívoco das adulterações. Recomendamos, porém, que o leitor, antes de comparar essas comparações, acompanhar essas comparações, estude o capítulo 8 original, que oferecemos no apêndice 1, para se familiarizar com o texto verdadeiro. Os trechos originais de Kardec suprimido estão apenas em negrito. Aqui, pessoal, peraí, aqui é onde a gente conversou, que eu falei, pessoal, mais para frente tem a sugestão, né, dos autores, da gente, antes de analisar as partes adulteradas, ler integralmente o capítulo 8 e depois retornar aqui ao capítulo... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá? E aí retornar aqui essa parte onde ele começa a análise dos trechos. É isso que eles estão sugerindo aqui, ó. Recomendamos, porém, que o leitor, antes de acompanhar essas comparações, estude o capítulo 8 original, que oferecemos no apêndice 1, para se familiarizar com o texto verdadeiro. E aqui ele começa a análise. O apêndice 1, aqui na minha edição, está na página 417. Não sei aí se para vocês é a mesma página. E se vocês querem, né, seguir a orientação dos autores e iniciar a leitura na íntegra do capítulo 8, e depois a gente volta e analisa as partes adulteradas. Esse 417 que é o... vocês querem fazer? É o prefácio? É, porque aqui no meu 417 está o prefácio da obra, né? Que também foi retirado. Tá. Então, seria o prefácio da obra, que os autores adiantaram, e o capítulo 8, as penas futuras segundo o Espiritismo, que na obra adulterada está como Código Penal. O que vocês querem fazer? Querem ler o capítulo na íntegra e voltar, como é a sugestão, ou querem ler a parte adulterada? Eu não sei. Na minha opinião, eu iria em frente, porque dá a impressão que a gente já viu isso daí em alguns momentos. Não é a primeira vez que a gente está ouvindo falar nisso. Essa é a minha impressão. Não, mas ali ele vai trazer o capítulo na íntegra, como Kardec escreveu. Sim, sim. A gente combinou de ir lá para o texto, né, Ju? Eu prefiro ir no para o original, né? Eu prefiro ir para o prefácio e depois a gente retorna aqui na 373. Porque, assim, ó, se a gente lê a parte adulterada, pode trazer confusões no entendimento, por isso que é a sugestão dele, ler né, a forma como o Kardec realmente traz as colocações para a gente compreender, e depois, quando a gente faz a análise dos trechos adulterados,
a gente vai ter propriedade para estar Para entender. fazendo as comparações. É melhor ler o correto primeiro. Então, Eu Mas também aí- concordo. Fazer a sugestão dele, né? tá, Mas vocês 417, né? que... O que a nossa guia mestra recomenda, a gente faz. Cadê a guia que eu não tô achando? A guia mestra a gente faz. Ah, tudo bem. Eu não sei, pessoal, assim, eu penso, né? Nós aqui, tem pessoas que já estão estudando o céu e o inferno, mas, né, são questões fundamentais que Kardec tá trazendo, né? Principalmente, né, neste capítulo 8 em especial. Então, quando a gente vai só ali no comecinho, né, quando ele já começa, ninguém pode decretar um código penal divino. E aí você pega, né, na adulterada, você lê lá, código penal divino, como que a gente tem, acho que, mais propriedade para poder analisar, né, a profundidade daquilo que foi modificado, conforme, né, o próprio Paulo e Lucas sugerem aqui para nós. Porque daí a gente, quando finalizar esse entendimento, esse estudo dos trechos adulterados, a gente vai ler a mensagem do porvir e já vai iniciar o céu e o inferno. A gente finaliza com a mensagem do porvir e já vai para o céu e inferno. Então, a página para ser... Podemos? Que você... Miriam, Milena, Vamos, Ju. Mário... Eu Vai concordo ser com de você. maneira autônoma ou heterônoma? Você acabou de falar, tem... Sempre autônoma, por isso que eu estou perguntando, estou aguardando a opinião de vocês. Eu concordo contigo. Eu quero Ju. prefácio. Eu acho que já tinha votado. Milena, Miriam... Nós já tínhamos votado. Há umas Não, três o que a semanas gente atrás. votou foi em fazer essa leitura até o porvir, lembra? Isso. Depois, a gente não leu o último apêndice. Foi isso que a gente votou. Mari, seu Rony... E o Conde? Eu seguiria a orientação do livro. O Conde, quem vota é a Rô. A gente está aguardando o pronunciamento dela. Rosângela, o voto... Brincadeira, Conde. Que você vota, Conde? Tu que estudou essa parte. Segue o autor. Segue o autor. Vamos lá, seguir o autor. Calma, gente. Val... Positivo, negativo, tá tudo Segue certo. o autor. Segue o E autor. você, seu Mário, seu Rony? Ah, o seu Rony já falou. Seu Mário? Segue o autor. Boa noite. Boa Agora... noite. A Cláudia, a Sandra. O autor. A outra Sandra. Deixa eu ver se Prefácio. Prefácio não está em jogo, gente. Ou é, o É que a gente começa do prefácio, É. na 417. Cadê a... A Rô vai na mesma opinião que a sua, Conde? Que motivo nós teríamos Nota. de orientação? Sim. Tá. Oi, Miriam. Que motivo nós teríamos para não seguir a orientação do autor, já que até este momento as orientações deles foram pertinentes? Porque aqui é uma autonomia, então a gente Então, gosta mas de ouvir opinião. Qual a vantagem, né? O que seria, em que seria melhor não seguirmos? Porque eu gosto de ouvir a opinião das pessoas. Para mim, né, dentro do meu entendimento, é esse. Não só porque eles estão falando, mas para a gente poder se apropriar
do conteúdo que Kardec trouxe e depois a gente analisar, né? Para vocês Uma exercitarem a vez que, autonomia. teoricamente, a gente não entrou em contato com esse conteúdo antes. Diga, amigo. É para eles exercitarem a autonomia dele, mas também não tem problema. Se não quiser, a gente resolve. Né? Já foi votado. Já votaram? Ah, então tá demorando muito, eu já ia resolver esse negócio. Então tá bom. Então vamos para a página 417. E depois a gente retoma aqui, tá, gente? Na 373, para a gente não se perder aqui, da onde vamos iniciar novamente. O Céu e o Inferno, primeira edição original, prefácio. O título dessa obra indica claramente o seu objeto. Nela, reunimos todos os elementos pertinentes para o esclarecimento do homem acerca do seu destino. Como em nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, nada inserimos que seja o produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal, o que não teria nenhuma autoridade. Tudo na obra é deduzido da observação e da concordância dos fatos. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali expostos, até os que devem constituir seu coroamento. Era preciso, no entanto, mostrar-lhes os desdobramentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações, à medida que tais bases emergissem do ensino complementar dos espíritos e de novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e em O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de pontos de vista específicos. É o que fizemos nesta obra, desde um outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente nas que nos restam publicar e que virão a seu tempo. As ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, por terra preparada não se deve entender algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto de predisposição geral, a fim de que não somente dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, achando um maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e esteja mais forte para resistir aos seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já foi um passo adiante. O Céu e o Inferno é um passo a mais, cujo alcance será facilmente compreendido, pois ele toca no ponto nevrálgico de certas questões, conquanto não devesse vir mais cedo. 75. Posteriormente, em 1868, Allan Kardec iria publicar a última obra, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, completando assim com a coleção da Revista Espírita o seu legado. Se considerarmos a época em que surgiu o Espiritismo, reconheceremos sem dificuldade que ele veio no momento oportuno, nem muito cedo nem muito tarde. Mas cedo teria malogrado, uma vez que, não sendo tão numerosas as simpatias, ele teria sucumbido aos ataques de seus adversários. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável de desabrochar. Para desabrochar, as ideias podiam tomar outro rumo,
do que seria difícil desviá-las, da qual era preciso deixar as velhas ideias o tempo de desgastarem-se, provando sua insuficiência antes de se apresentarem as novas. As ideias prematuras fracassam porque não se tem maturidade para compreendê-las e porque não se faz sentir ainda a necessidade de uma mudança de posição. Hoje é evidente para todo mundo que um imenso movimento se manifesta na opinião pública, uma reação formidável se opera progressivamente contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Da rotina, tem que ler esse 76, né? Da rotina. Depois da Revolução Francesa, instaurou-se na França, de forma predominante, o materialismo nas ciências e organizações sociais como resposta cética ao fanatismo religioso dos séculos anteriores. Todavia, a doutrina do nada causava repúdio em pensadores e nas massas. Surgiu então uma reação espiritualista, não em meio às religiões, mas na academia e nas universidades, propondo o estudo racional e experimental do ser humano, considerado como alma encarnada. Foi o espiritualismo racional que rompeu com a moral heterônoma das religiões ancestrais e do materialismo, propondo a liberdade como fundamento da moral. Essa reação abriu caminho para o espiritismo, que dela foi o desenvolvimento. Por isso, a doutrina espírita surgiu no momento certo, nem mais cedo, nem mais tarde. Veja mais no artigo Reação das Ideias Espiritualistas, Allan Kardec, na Revista Espírita, página 1, outubro de 1863. Então, os satisfeitos da véspera são os impacientes do amanhã. A humanidade testemunha um processo de gestação. Existe algo no ar, um poder irresistível que a impele para a frente. Ela é como um jovem saído da adolescência que entrevê novos para a frente. Será que alguma coisa está errada aqui? Poder que impele... Novos horizontes. Não, não. Poder irresistível que impele para a frente. Ela é como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes sem conseguir defini-los e que se desfaz dos traços da infância. Desejamos algo melhor, alimentos mais sólidos para a razão, mas esse melhor ainda é indefinido. Procuramo-lo. Todos trabalham por ele, desde o crente até o incrédulo, desde o operário até o sábio. O universo é um vasto canteiro de obras. Uns demolem, outros reconstroem. Cada um lapida uma pedra para o novo edifício, cujo plano definitivo somente o grande arquiteto possui e cuja estrutura somente será compreendida quando suas formas começarem a se delinear sobre a superfície do solo. É o momento que a soberana sabedoria escolheu para a chegada do espiritismo. Os espíritos que presidem o grande movimento regenerador
Haja então com mais sabedoria e previdência do que o fariam os homens, porque a visão daqueles engloba a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nós outros somente vemos o círculo limitado do nosso horizonte. Tendo chegado os tempos da renovação, conforme os decretos divinos, era necessário que, em meio às ruínas do velho edifício, o homem entrevisse, para não esmorecer, as bases da nova ordem das coisas. Era preciso que o marinheiro pudesse distinguir a estrela polar que deve guiá-lo ao porto. A sabedoria dos espíritos, demonstrada pelo aparecimento do espiritismo e revelada quase que instantaneamente por toda a Terra na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Não é preciso que ninguém constranja a vontade dos espíritos nesse sentido, pois eles não regulam seus ensinamentos de acordo com a impaciência dos homens. Não nos basta dizer: gostaríamos de ter tal coisa, para que ela nos seja dada. E menos ainda nos convém dizer a Deus: julgamos que é chegada a hora que nos dardes tal coisa. Nós mesmos nos julgamos muito avançado para recebê-la, pois equivaleria a dizer-lhe: sabemos melhor que vós o que convém fazer. Aos impacientes, os espíritos respondem: começai primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar bem o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando o momento chegar, saberemos agir e escolheremos nossos instrumentos. 77. O espiritismo se diferencia das outras manifestações com base no intercâmbio com o mundo espiritual, porque a doutrina espírita é de iniciativa dos espíritos superiores e cabe aos homens a sua elaboração. Portanto, não é possível definir princípios sem que os bons espíritos definam o momento certo. O espiritismo é progressivo, mas qualquer princípio precisa passar pelo duplo controle, uma lógica rigorosa e o ensinamento universal dos espíritos superiores. Essa é a sua garantia de legitimidade. A primeira parte dessa obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. Bom, né, Sandra? Cris, ó, tava falando com a Cris antes, confundiu. Que foi? Os dogmas das penas eternas é tratado aí de uma maneira especial, sendo refutado por argumentos colhidos das próprias leis da natureza e que demonstram não somente o lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como sua impossibilidade material. Com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditava delas poder tirar. A segunda parte encerra numerosos exemplos que apoiam a teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. A autoridade desses exemplos baseia-se na diversidade dos tempos e dos lugares em que foram obtidos, porquanto se emanecem de uma única fonte, poder-se-ia considerá-los como o produto de uma mesma influência. Baseia-se esta autoridade
Além disso, na sua concordância com o que se obtém todos os dias, em todos os lugares onde alguém se ocupe das manifestações espíritas sobre um ponto de vista sério e filosófico. Tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que deles não possa fornecer uma notável quantidade. Para evitar repetições cansativas, tivemos que escolher entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo onde todas as palavras têm o seu valor para quem quer que reflita com atenção sobre estas, visto que de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte, assim como sobre a passagem até agora tão obscura e tão temida, da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante antes de entrar num novo país, ou num país novo. A vida de além-túmulo aí se desdobra em todos os seus aspectos como um vasto panorama. Todos poderão nele aurir novos motivos de esperança e de consolação, assim como novas bases para fortalecer a fé no futuro e na justiça de Deus. Nesses exemplos escolhidos, em sua maioria entre casos contemporâneos, ocultamos os nomes próprios todas as vezes que julgamos útil fazê-lo, por motivos de conveniência facilmente apreciáveis. Quem por eles se interessar há de reconhecê-los prontamente. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e algumas vezes totalmente desconhecidos nada teriam acrescentado à instrução que se pode tirar desses exemplos. As mesmas razões que nos levam a omitir os nomes dos médiuns em O Evangelho segundo o Espiritismo fizeram com que os omitíssemos também nesta obra, feita mais para o futuro do que para o presente. Os médiuns têm ainda menos interesse nisso, porque não poderiam atribuir a si o mérito de algo em que seu próprio espírito não teve qualquer participação. Além disso, a mediunidade não é prerrogativa de tal ou qual indivíduo, mas uma faculdade fugídia, subordinada à vontade dos espíritos que querem se comunicar, faculdade que possuímos hoje e pode amanhã faltar, e que nunca é aplicável a todos os espíritos indistintamente, não constituindo, por isso mesmo, um mérito pessoal, como o seria um talento adquirido pelo trabalho e pelos esforços da inteligência. Os médiuns sinceros, aqueles que compreendem a importância de sua missão, consideram-se instrumentos que a vontade de Deus pode incapacitar quando lhe aprouver, caso não atuem segundo seus desígnios. Eles são felizes por possuírem uma faculdade que lhes permite ser úteis, porém, disso não se envaidecem, de modo algum. De resto, cingimo-nos neste ponto aos conselhos dos nossos guias espirituais. 78. Os espíritos exigem dos médiuns uma total independência financeira em relação ao exercício da atividade espírita, além de despreendimento das mensagens das quais é apenas portador, pertencendo aos espíritos que as transmitem. Na verdadeira proposta espírita, a idolatria, que é fruto de vaidade, é extinta pela atuação de médiuns sinceros que se reconhece como simples instrumentos. Quis a providência que a nova revelação não fosse o privilégio de ninguém,
mas que tivesse seus mensageiros por toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes como entre os pequenos, conforme essas palavras de que os médios de nossos dias são o cumprimento. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, derramarei do meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Mas também foi dito, haverá falsos cristos e falsos profetas. 79 aqui. Entre os escolhos do Espiritismo, que secunda a revolução moral da humanidade, estão os desvios causados pelos inimigos invisíveis que encontram no egoísmo e no orgulho dos encarnados a base para elaborar falsas obras, deturpar ensinamentos, tentando atrasar a marcha do progresso. Mas este é inevitável, pois é regido pelas leis naturais da alma. Tudo vai cumprir como previsto pelos espíritos superiores, pois os tempos estão chegados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Ora, esses últimos tempos são chegados. Não é o fim do mundo material, como se acreditou, mas o fim do mundo moral, em outras palavras, a era da regeneração. Aí, acabou. Agora vem o capítulo 8. Alguém pode ler? Alguém quer comentar sobre a questão do prefácio? Lembrando, né? Aqui na notinha, né? 74, que esse prefácio foi integralmente suprimido na edição adulterada. Porque eu acho, não sei, eu não estudei isso que vocês já estudaram, porque se ele não fosse suprimido, seria uma compreensão muito grande, porque está detalhando como a gente deve agir e como que eles iriam continuar a deturpar se esse prefácio estava esclarecendo. Penso eu assim, é o que eu entendi. E aqui, né, quando ele trabalha a primeira parte desta obra intitulada Doutrina, contém um exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos, os demônios, as penas e as recompensas futuras. Os dogmas das penas eternas é tratado aí de uma maneira muito especial, sendo refutado por argumentos colhidos das próprias leis da natureza. Mais claro que isso? Né? E aí a gente lê um capítulo lá onde tem, né, um item, Código Penal da Vida Futura. Eu não tinha onde, chegado nessa né, parte. se tem a supressão, a modificação de palavras que fogem, né, da proposta que o próprio autor, né, está colocando aqui no prefácio da obra. E uma coisa que me chamou a atenção novamente, né, é que quando ele fala na página 420, bem no final, né, depois quando ele fala o Evangelho segundo o Espiritismo, fizeram com que os omitíssimos também nesta obra, o nome, né, dos médiuns, essa questão que ele estava explicando. Esta obra feita mais para o futuro do que para o presente. Né? Não precisava nem ficar... Eles não precisavam nem se preocupar, porque isso era futuro. E aqui, né, quando ele está falando também, aqui na página 419, os espíritos que presidem o grande movimento regenerador
Age, então, com mais sabedoria e previdência do que o fariam os homens, porque a visão daqueles engloba a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nos outros somente vemos o círculo limitado de nosso horizonte. Ele está falando da presciência, né? Numa faculdade, que ele vai trabalhar na Gênese. Não tem um capítulo só sobre a presciência? Aqui, esse fechamento que ele dá, né? Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele traz isso no primeiro capítulo da Gênese, né? A revelação, os caracteres da revelação espírita. Ele vai trazer isso, são pontes, né? Que ele vem explicando aqui para nós, no comecinho do prefácio, né? Que ele vai desenvolvendo as obras a partir de pontos de vista específicos, mas uma obra está, né, linkada com a outra. Ju, aqui na página 421, quando ele termina aqui, ele fala: ora, esses últimos tempos são chegados. Não é o fim do mundo material, como se acreditou, mas o fim do mundo moral. Em outras palavras, a era da regeneração. Ele quer dizer aqui o fim do mundo moral, o início do fim do mundo moral heterônoma? Porque quando ele fala aqui, né? Porque qual era o entendimento que se tinha? Que ia ter né, cataclismas físicos que destruirão a Terra. Onde que ele vai trabalhar aí? E este parágrafo aqui, ele vai trabalhar na Gênese, os tempos são chegados, que foi o capítulo mais mutilado da Gênese, né? Conforme o próprio Henri Souza vai trazer, o capítulo ficou irreconhecível, né? De tanta mutilação, de tanta alteração que foi feita. Então, lá no capítulo, né, os tempos são chegados, a geração nova é onde Kardec vai tratar, ele vai aprofundar nisso daqui. E ele vai falar o quê? Que não é por um cataclisma, uma destruição material que a regeneração vai ocorrer, e sim pelas questões morais, né? São ele usa esse termo, são as entranhas da humanidade que se agitam. É uma renovação das ideias, né? Um novo entendimento, um novo fundamento da moral. Por isso que ele classifica o espiritismo, né, como o desenvolvimento das próprias, né, reações que a gente vê ele explicar na Revista Espírita, das ideias espiritualistas, porque a incredulidade teve seu apogeu, mas deixa um vazio para os homens nas questões ligadas às verdades espirituais. Então, ele vai aprofundar nisso na Gênese. Aqui ele vai tratar bem especificamente o céu, o inferno, o purgatório, anjos, demônios, né? E a questão das leis divinas, e aí ele traz os exemplos que vão fundamentar, né? Que foram a base da fundamentação da teoria. Ele escolheu esses, mas, né? Para fundamentar tudo, ele leu inúmeros outros, que é o que ele cita para nós. Não vamos trazer todos, porque ficaria algo assim, né, muito extensivo para um livro. Mas tem muitos que estão lá na Revista Espírita, diálogos sobre os temas trabalhados aqui na obra, o Céu e o Inferno, muitos. E muitos artigos, né, agora a gente estudando a Revista Espírita, a gente percebe, muitos artigos não têm o título relacionado, mas ele trata do tema no artigo. Eu acho que eu não consegui entender o que a Rô perguntou, que era o fim da moral. É porque não tem a moral do mundo velho. Ele está dizendo, ó, ele diz, mas o fim do mundo moral. Em outras palavras, das velhas ideias. A era da regeneração. Das velhas ideias, do mundo velho, é porque ele vai trabalhar isso na Gênese. Então, é o fim das ideias do velho mundo, da moral heterônoma, gente. Como que é a moral heterônoma? É aquilo que está fora de mim me dizendo o que eu devo fazer. Eu não faço, ou por medo do castigo, se eu faço em virtude da recompensa, não é
pela liberdade, não é desinteressada, não é livre, entendeu? Então, o fim do mundo moral, que ele quer dizer, é o fim das ideias velhas que regiam a humanidade. E aí, com o que ele está explicando aqui, a humanidade entra na fase da adolescência, onde, né, a razão começa a querer alimentos mais sólidos, né? Porque até então é igual aquela questão, né, que a gente vai estudar pelo céu e inferno. Quando você é criança, aí fala assim, não sai ali que se você for tem um lobo mau. Para mim era a Chica Mineira. Então meu avô falava, não sai do portão porque a Chica Mineira pega a criança. Você não faz por medo. Só que a humanidade na adolescência, você não pode, não adianta você falar para o seu filho adolescente, tem um lobo mau ali atrás, aí te pegar, ele vai rir e falar, tchau, mãe falou, tô indo, volto na madrugada. Percebe? Então, ele está maduro, com a razão desenvolvida para absorver psicologicamente tudo isso que já está dentro dele ali. E as respostas que se tinha, conduzida pelo fanatismo da igreja, não são suficientes, porque a ciência já rompeu com isso e ele vai tratar tudo isso na Gênesis, que é um livro mais científico, né? Que ele traz bastante coisa científica. E aí, lá na Gênesis, o que ele fala no capítulo 9? Acho que é no último ou penúltimo parágrafo. Estamos num período de gestação da moral. É onde, né, esse novo entendimento da moral está surgindo, está gestando em nós, está, né, nascendo e morrendo aquela moral antiga, heterônoma, se é conduzida, eu não faço por medo, porque se eu fizer, né, eu vou ser punida, eu vou para o inferno, onde você age, tem uma relação com Deus por medo. E o medo é fisiológico. A gestação dessa moral, eu estou algumas semanas de gestação. Todos nós estamos gestando esse entendimento. Gestação da moral autônoma. Então, com a moral autônoma é que vai, através dela que vem a regeneração, né? Senão não tem como. Sim, porque se você, né? Não tem, hoje ainda estava lendo aquele artigo que a gente estudou na Gênesis, Amor e Liberdade. Lembra? Aquele artigo lindo que ele fala sobre Deus. É um artigo, assim, fantástico. E lá tá várias dissertações do Espírito Verdade, de Sócrates, tem um monte, né? Eu esqueci, tá na Revista Espírita de 1860. Tá lá. 1860, Ju? Peraí, gente, que eu tenho que ler minhas anotações aqui, senão... Uma vez meu marido achou essas mensagens, ele leu umas 3 para mim, fiquei encantada, há uns 9 anos atrás. Então, aí, outro dia eu estava procurando e não conseguia achar. Chama Ditados Espontâneos, na Revista Espírita de 1860. Eu só não lembro o ano, o mês, desculpa. O mês que é, mas... O ano? O ano é 1860. Eu vou achar. Eu achei aqui a mensagem, ele fala assim, amor e liberdade. Deus é amor e liberdade. E é pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, ele se cria em cada existência novas relações que se aproximam da unidade. O que é a unidade? É a lei, o bem. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Sede ardentes em propagar a nova fé, que o santo ardor que vos anima jamais vos faça atingir a liberdade de outro. Evitai, por uma insistência muito grande, junto da incredulidade orgulhosa e temível, de exacerbar uma resistência meio vencida e quase a se render. O reino do constrangimento e da opressão acabou. O da razão, da liberdade e do amor fraterno começa. Não será mais pelo medo e a força que os poderosos da terra adquirirão o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor e a liberdade. Não é tudo que a gente leu aqui? Lu, é abril de 1960.
1860, eu só não Abril. não tô vendo Abril. o mês aqui. Abril? Abril. Ah, então, obrigada, Mar. Nada. É que aqui nessa, para mim, na digital não aparece o mês aqui. É. Mas é abril. Se a Mar falou Obrigada, abril, Marisa. Abril. Nada, imagina. mas tem Passou lá, rapidinho aí. eu estava estudando elas e reli essa. Eu adoro essa mensagem. Vamos seguir? Alguém mais quer comentar alguma coisa do que achou do prefácio? Se chamou a atenção alguma coisa mais? Eu acho que sim, Ju. Diga, Conde. Quando as pessoas falaram assim, se a gente lesse esse prefácio e visse o 8º totalmente adulterado, mas o problema não foi essa a ideia deles tirarem o prefácio. A ideia deles tirarem o prefácio, porque quando o Rustem faz aquele ataque, que é publicado em 1800 e pouco, na primeira parte, que a gente sabe que foi ele que escreveu, ele ataca o céu e o inferno. E na última parte daquela denúncia, os discípulos dele falam que não, que o céu e o inferno faz parte da codificação. Por quê? Porque eles já deram uma alterada. Então, nós vemos um ataque que, no momento, primeiro, eles falam mal pra caramba do céu e inferno, e no final, dá aquela mainada. Por quê? Porque tirou justamente a profissão de fé. O que é a profissão de fé? É o prefácio. O prefácio é a profissão de fé que mostra que a proposta dos espíritos que estavam com Kardec era essa que está no prefácio, que era totalmente contrária à proposta que vai surgir quase um ano depois dos 4 evangelhos. Ela entra em choque. E mais, ela reforça que foi um passo a mais do evangelho. Então, o evangelho do sangue seria um passo para trás. Né? Isso soou o Rustang, isso. Ele sentiu nisso uma ameaça. Temos de pensar também, hoje a gente sabe que 1/3 da tiragem foi comprada pelos jesuítas. Então, eles ficaram estudando maciçamente como destruir toda a argumentação, né, todo o encadeamento lógico da obra. Esse é um detalhe. E mais que isso, hoje as cartas de Kardec nos permitem saber que ele fez esse livro em estado de, vamos dizer assim, uma profunda meditação muito maior do que aquele que ele vivia sempre. Por quê? Porque ele terminou esse livro praticamente deitado numa cama. Ele ficou 3 ou 4 meses deitado numa cama. Então, ele ficou matutando, conversando, refletindo sobre tudo que os espíritos, né, estava sendo intuído, porque a gente nota o que ele fala. A teoria surge dos casos da segunda parte. Por que eles não alteraram nada na segunda parte? Porque eles adulteram a teoria, a pessoa já vai para a segunda parte e faz a leitura que a teoria errada dá. Né? É muito interessante isso. Então, eles tiram primeiro o prefácio, que não tinha como falsificar um prefácio desse, não tinha como alterar um prefácio desse, porque o prefácio está enxuto. Que palavra que eles iam arrancar para mudar o sentido aqui? Que palavras eles vão acrescentar? Até porque o prefácio foi muito atacado na época. Né? Ficou muito forte. E isso que a gente tem de ver. A gente tem de esquecer que o capítulo 8º, ele já faz parte da adulteração. Por isso que o prefácio foi suprimido. Porque na época faria sentido, hoje não faz. As pessoas vão ler o prefácio, vão para o capítulo 8º e não vão entender a modificação. Né? Porque já passou a época. Não tem espiritualismo racional, não tem toda aquela logicidade que apoiava
a obra. Porque o céu e o inferno é, sim, um divisor de águas que não permite o retrocesso. A Gênesis vai complementar isso. Nós sabemos que o Kardec ia trabalhar uma obra sobre magnetismo. Provavelmente, a obra não ia acrescentar muita coisa, não. Porque, lembra que ele fala, é preciso que as ideias, o tempo seja amadurecido para ser compreendido. Nós vamos compreender Mesmer através da física nova. Nós vamos compreender Mesmer a partir de Einstein. Aí vai ser complementar a ideia, porque o Einstein coloca por terra toda a física antiga. Eu vou tomar uns 3 Rivotril para começar a ler esse livro aí. Do Einstein. Ah, tá. Mas ele tira, porque quando ele fala, ele acaba com ele dá vamos dizer assim, ele enterra a física dos fluidos, o que acontece? Ele dá uma argumentação que hoje você lê o Mesmer, e você lê hoje eu estava lendo ontem o livro que o Satir passou, do Leibniz. Você vê o Leibniz, ele está conjunto com o Mesmer. Ele está falando do mundo pleno, sem vácuo. Mas só que o livro do Einstein, né? Ele não é... Eu comecei a ler ele ontem. Ele não é um livro, assim, tipo... que eu imaginei assim, eu não vou conseguir compreender, mas ele é compreensível, até mesmo para uma pessoa como eu, que não entende da parte, né? Que aborda o livro. E vamos estudar. Mas tudo bem. Isso que o Conde acabou de falar, aí me ocorreu assim, né? Caramba, não é que é mesmo? Por isso que não tem o prefácio nos livros adulterados. Porque quando ele finaliza aqui, Kardec, né? Falando que não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Fim do mundo moral de céu e inferno. Né? Aí o pessoal, os jesuítas, né, lê isso e fala assim, nossa, ele vai acabar com o nosso sistema, com o nosso mundo, esse livro vai acabar. É triste é o seguinte, quando ele fala assim que é um livro feito para o futuro, nós temos de ter em conta que os espíritos disseram que o futuro era o século XIX, não é o agora. O livro já estava, ou seja, a humanidade estava preparada para essas ideias. Essas ideias já deveriam estar sedimentadas desde o século XIX. O que houve foi uma reação para impedir que esse conhecimento fosse colocado. Então, houve que nem, né? É uma bolha, eles estão segurando. Uma hora essa bolha vai estourar. Já está estourando. Você pega hoje, quantas pessoas não querem saber de religião? Eu estou falando em termos de Brasil. Muitos. Por quê? Porque virou um carola. Você pega aí, está na FEB, meu Deus do céu, parece que você, qual a diferença da FEB para uma igreja? Não tem. São tudo carola. É tudo o amor, o amor, o amor, o amor. Todas as respostas dele até em ter fé. Né? Como se Deus muda de ideia a todo instante. Vamos repetir Haroldo Dutra, ele fala toda hora isso. Deus muda de ideia a todo instante. Deus muda de ideia, gente? Deus é imutável, quem muda somos nós, que somos imperfeitos. Ele não, ele vai permanecer no que ele é sempre. É o mesmo. Tá bom. Mas a gente fica nessa, né? Por quê? Pensa. Faz assim, resolveu. Né? Dá a ilusão que resolveu, porque não resolveu nada. Não resolve nada. E uma hora a pessoa vai ter que pegar e falar assim, só tem um jeito, encarar. Quando você encarar, você supera a fase. Vai ser o que vai acontecer. Porque essa história é punição, punição, punição. Né? Naquele sentido antigo. Resolve. Tem como é que é uma frase de um filósofo? Se você tem homens bons, você não precisa de lei.
Agora, se você tem leis e não tem homens bons, não adianta nada, que elas não serão cumpridas. Verdade. Tá bom, o problema é o que é? Modificar o homem, vai modificar o externo? Não vai. Né? E é interessante como Kardec, nas cartas, vocês vão ver quando todas estiverem, como ele é muito lúcido, que ele pega e ele critica os marxistas numa determinada carta. Que ele fala assim, nós já temos a resposta. Porque a ideia positivista já era anterior ao Marx. Né? O Marx vai surgir depois. Então ele fala, então nós já temos uma resposta, que não é a marxista. É muito interessante isso. E hoje em dia, as pessoas falam que o espiritismo é positivista. E não é nem uma coisa nem outra. Mas além do Meir de Bihan, tem um outro filósofo que é tido a continuação do Meir de Bihan, só que é ilusório, porque ele vai trabalhar toda a teoria sobre Aristóteles, que é o retrocesso de novo. Então, de Félix Rovairon, acho que é isso. Então, tem que tomar cuidado, ele não faz parte do pessoal do Victor Cousin, só que já existe hoje em dia. Se você procurar na história, vão dizer que ele é superior a Benibirra. Outro dia eu estava procurando no YouTube Paul Janet, né? Para ver se é só nós espírita que fica falando dessas pessoas ou se a humanidade também fala, né? Aí eu achei, e daí aparecem outros nomes, e se eu não me engano, aparece esse nome aí que você falou. Daí a pessoa começa a distorcer, sabe? Dá a impressão que a pessoa já começa a distorcer a ideia, né? Já começa a dar um jeitinho de ficar heterônoma. É aquela história, né? Eles tentam... Sempre tem uma força... Félix Ravaillason, está aqui, ó. Nasceu em 1813 e morreu em 1900. E olha o que diz, né? Atualmente, o filósofo mais influente da França na segunda metade do século XIX. Não foi, gente. Não foi porque a gente sabe que foi o Victor Cousin. Félix Ravaillason. Então, nós sabemos hoje. Mas como é que colocam isso? Eles vão tentar escrever história tentando nulificar quem interessa. Sempre vai ser assim. Pode apostar que daqui não vai dar, não dou 3 anos para começar a aparecer um monte de edição das obras desse cara. Entendeu? Um monte. Para quê? Porque está todo mundo lendo Benir Bihan. Está tendo uma redescoberta na Europa. Todo mundo está reestudando o Benir Bihan. Então já está o pessoal falando do Félix. Para quê? Para que ler Benir Bihan? Tem um cara que suplantou ele na época. Tem que ter cuidado. Mentira. Mentira. É a reação à proposta do Benir Bihan. Ou seja, na época ele não fez nada. E só vai ser resgatado, como ele viveu muito mais, né? Ele vai até 1900, e vai ser resgatado depois que surge o materialismo. Que o materialismo retoma, aí que ele vai ser resgatado. E o outro vai ser nulificado. Mas o prefácio é muito forte. Pode reparar, se você lê, ele não dá espaço para você alterar nada nele. Não dá. Como não dava a introdução do capítulo 8. Ela não permitia alterações. Por isso que eles suprimiram. E enfiaram outro texto. Conde, repete lá o nome do filósofo Félix que? Ravaillason. Ravaillason. É. Obrigado. De nada. Foi 87 anos o cara viveu. Né? Então, vai logo vai aparecer
Porque a maioria do pessoal que está reestudando Mene de Biran são aí de Portugal, né? Portugal que está ressurgindo os estudos acadêmicos sobre Mene de Biran. Logo, há várias edições aí de livro do Mene de Biran. Se você procurar no Google, só verifica aí. Tem um monte de universidade de Coimbra, as universidades aí estão estudando, pessoas fazendo estudo do Mene de Biran. Tem mais de um. Todos os livros que estão saindo sobre Mene de Biran é a edição portuguesa. Estão sendo publicados por aí. Vou procurar. Ainda não me tinha dado conta disso. Está por aí. Só está bem perto da fonte. Tem uma tradução que o Paulo até passou para nós, não foi? Ô, seu Mário, o senhor pesquisa aí, não deixa subverter, não. Não deixa subverter a conversa, não. Se chegarem falando que o senhor não deixa subverter a conversa, não. Mas é assim, tem os livros, mas também tem vários artigos que estão saindo e publicados artigos acadêmicos aí em Portugal, em resposta àquele livro, acrescentando coisa que o livro trouxe. São tudo por aí que está saindo. Quando eu falo vários, não quer dizer que... Né, não é que nem publicação de dito livro, entre aspas, espírita que sai. Toda semana tem 10 livros espíritas saindo aqui no Brasil. É 2, 3 artigos por ano, é muito. Se for pensar, é muito. O cara ficou esquecido 150 anos, está saindo 2, 3 artigos por ano, é muito. Eu vou procurar. Eu acho que o Paulo passou para a gente. Eu vou olhar, seu Mário. Se eu achar aqui, eu passo para você. Esqueci o nome da edição. Então, ele passou ainda, foi de Portugal, que o pessoal traduziu. Eu vou pesquisar amanhã. Há um que ele tinha passado já há uns anos, quando o Satiro disponibilizou toda aquela bibliografia. Mas eu penso que o ponto se esteja a referir já a outros mais recentes. Não. Esse livro ele suscitou vários artigos, né, acadêmicos que estão saindo por aí. Eles ainda não estão compilados. Provavelmente, dentro de em breve, o que vai ocorrer? Alguém vai fazer uma coletânea de artigos e vai publicar. Mas aí serão vários autores. Ali foi um autor só. Sim. Mas ele está provocando rebuliço, né? Está provocando, no meio acadêmico, os efeitos que o livro está trazendo. Os efeitos não se sentem na hora. Você vai sentir os efeitos 10 anos depois. Um livro é publicado, ele vai mudar a mentalidade daqui a 2, 3 turmas, quando essa turma que se formou historiador ou filósofo, vai fazer doutorado, ela vai reestudar aquilo lá e vai acrescentar alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Então, é isso. O livro já tem acho que uns 10 anos que saiu, mas agora que começou a vir os artigos, porque agora que o livro está sendo... aquele pessoal que foi influenciado pelo livro que começou a trabalhar, né? Vou procurá-lo. Tá, obrigado, Cláudio. Então, pessoal, vamos finalizar hoje, falta 9 minutos. E aí, na semana que vem, a gente entra já no estudo do capítulo 8, na página 423. Pode ser? Porque aí seria, né, melhor a gente aprofundar, né, já iniciar ali. Mando, Milena, pode deixar. Eu vou procurar... Eu vou dar um conselho. Reler de novo, no dia, na próxima terça-feira, reler o prefácio antes da aula. E aí a pessoa já entra no capítulo. Que é um prefácio que tem muita coisa, porque é o que eu digo, é uma profissão de fé. A gente vai ler ele de novo? Quando terminar, a gente vai ler ele de novo quando iniciar o Céu e o Inferno.
Mas acho assim, como vamos estudar o capítulo 8, que é o mais adulterado, seria interessante ler cada um individualmente, novamente, o prefácio. Eu acho também extremamente importante. Então, vamos Eu ficar acho aí também. de tarefa para nós ler com calma, porque às vezes, né, a gente lendo ali com calma em casa, vai fazendo os links, vai refletindo, e aí, se alguém quiser trazer alguma colocação, fica à vontade, a gente coloca, conversa antes de iniciar, e aí a gente entra no capítulo 8, depois retoma lá para análise dos trechos, tá bom? Tá bom. Muito bom, né, o estudo de hoje, muito bom. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada, Todos boa fiquem noite. bem, fiquem bem, Miriam. Obrigada. Já estou por ter estado com. Até mais. Melhoras. Um Tchau, beijo. boa noite. Boa noite.